Smog industrial, seminário de introdução à engenharia ambiental e sanitária. O que é smog industrial? Smog industrial, do inglês smoke, fumo, e fog ou smog, que significa neblina, é uma espécie de nevoeiro que resulta da mistura de gases ou poluição do ar. Esse tipo de smog é característico de regiões que possuem muitas indústrias. As indústrias geralmente utilizam como fonte de energia os combustíveis fósseis, como o carvão e os derivados do petróleo. A impureza, como os compostos de enxofre. Dessa forma, na combustão são formados óxidos de enxofre, como o dióxido de enxofre, o SO2, e o trióxido de enxofre, o SO3. Estes, por sua vez, reagem com o vapor de água do ar e formam o ácido sulfúrico, o H2SO4, que é o mesmo processo que ocorre na chuva ácida. Características de formação do fenômeno e condições ambientais para o seu aparecimento. Os principais elementos componentes desse tipo de smog provêm da queima de carvão e de óleo combustível. Esse smog predomina em regiões industriais e em regiões onde é intensa a queima de óleo para o aquecimento doméstico ou para a geração de energia elétrica, são as usinas termoelétricas. Seus principais componentes são o dióxido de enxofre, o SO2, e o material particulado. Esse tipo de smog é típico de regiões frias e úmidas. Os picos de concentração ocorrem exatamente no inverno, em condições climáticas adversas para a dispersão dos poluentes. Mecanismo de funcionamento. O smog é uma forma de nevoeiro poluidor da atmosfera, já que as partículas sólidas e líquidas, os aerossóis, contidas nos fumos industriais e escapes, funcionam como pontos de condensação atmosféricos, agregando-se às moléculas de água em torno deles, originando assim um nevoeiro muito denso e particularmente perigoso, devido às propriedades que as partículas em torno das quais ocorre condensação podem apresentar, como uma elevada acidez, por exemplo, o ácido sulfúrico, ou toxicidade, por exemplo, os metais pesados. Este fenômeno deve-se também a um ciclo de retroalimentação positivo, já que, quanto maior for o número de partículas, os núcleos de condensação, mais denso é o nevoeiro e, quanto mais denso este é, maior dificuldade tem as partículas de se libertarem para as camadas altas da atmosfera. Consequências ambientais sobre as atividades antrópicas. O maior problema ambiental refere-se às partículas finas com diâmetros inferiores a 1 micrômetro. Muitas delas permanecem no ar, percorrendo diversas regiões da Terra e causando sérios problemas respiratórios. Além disso, a essas partículas estão associados problemas de visibilidade e de mudanças climáticas causadas pelo aumento do albedo. Outros poluentes do ar, como compostos de flúor, compostos de mercúrio e asbestos, lançados na atmosfera principalmente em áreas industriais, podem ser um grave risco para a saúde humana e para o meio ambiente. Compostos de mercúrio, usualmente associados à mineração de ouro, podem também ser liberados para o ar em fábricas de papel, tinta e de pesticidas e têm efeitos sobre a cadeia alimentar. Medidas de mitigação. O controle da emissão de dióxido de enxofre pode ser feito de diversas maneiras, variando desde métodos gerais, que envolvem a conservação de energia, até soluções técnicas particulares para cada situação. Os principais meios de controle são: substituir os combustíveis fósseis por outras fontes de energia, tais como nuclear, solar, hidrelétrica e geotérmica, transformar o carvão sólido em combustível gasoso ou líquido, podendo-se remover muitas das impurezas, como o enxofre, e reduzir a emissão de dióxido de enxofre proveniente da queima de carvão. O controle da emissão de material particulado pode ser feito de diversas maneiras. Algumas propostas são: melhorar a eficiência dos sistemas de combustão, tanto nas indústrias quanto nos automóveis, queimar carvão liquefeito ou gaseificado em vez de carvão sólido, desestimular o uso do automóvel particular e incentivar o uso do transporte público. Exemplos de casos ao redor do planeta e curiosidades. Esse termo foi usado pela primeira vez em 1911 pelo Dr. Harold Devoir. Smog matou mais de 100 mil pessoas no Sudeste Asiático em 2015.
O surto de smog que atingiu o Sudeste Asiático no ano passado causou mais de 100 mil mortes prematuras, segundo um estudo hoje divulgado. Pequim mantém alerta vermelho devido ao smog. Smog na Europa e na América do Norte pode ser 25 vezes mais prejudicial que a poluição do ar na China. Respirar em Nova Delhi equivale a fumar 44 cigarros por dia. Fechem as janelas, pede Turim, após alerta de poluição atmosférica. A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Mahatma Gandhi. Chama na boca. Agora é só. Cuidado pra não perder, cara.